Você é um ser tão importante. Ele é o quê? Nada. E nada de ficar sofrendo angústia e dor. Dizendo às vezes que ele... E o quê? Eu venho falar no valor que você tem. Eu venho falar no valor que você tem. E o quê? E ele está em você. Você pode apontar para a pessoa que está do seu lado aí? E o quê? Inexprimíveis. Aí você pode então, em que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo. Você pode declarar, e você tem um valor. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem um valor. Só mais uma vez, vamos lá. Eu quero que valorize. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Por mais que sejam os problemas da vida, temos motivos, sim, mas aquele que vive em nossa vida é bem maior para nos dar força, para nos fortalecer, para revigorar o nosso ânimo. Por quê? Eu venho falar no valor que você tem. Eu venho falar no valor que você tem. Você pode ser bem alto. E ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. E você tem um valor. Você pode declarar mais alto. E você tem um valor. E você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Fique de pé. Fique de pé, por favor. Você tem um valor. Baixa um pouquinho baixo, tá muito alto baixo. Só um pouquinho. E você tem um valor. Olhe para o irmão que está ao teu lado e fale para ele. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Segura. E você tem um valor. Você pode olhar para esse irmão e falar assim. O Espírito de Deus se move em sua vida. Porque ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olhe para ele e fala assim. Deus é aquele que habita em você. Porque sobre você está a morada do Altíssimo. Amém, meu irmão? Você pode abraçá-lo aí. Falar para ele, meu irmão, como é precioso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fica só atento aí ao tecladinho, meu filho. Hoje você vai fazer o fundo com o pai. Não tem jeito não. Eita glória. Vai fazer o fundo pro pai, ó. Ah, glória. É glória que sobe. É glória que desce. Hoje eu estou animado. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de... Que faz o quê? E... Fala para o seu irmão, você é um monte de Sião ou você é uma gelatina mole? Seu mole.
Aleluia! Ô glória! Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. E é bom quando a palavra é de Deus, porque quando é do homem não tem gosto. É desgosto quando é do homem, não é? Mas quando é de Deus, meu irmão, ela alimenta a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Eu quero que você me ajude nessa noite. Você pode me ajudar? Quem vai me ajudar, diga amém. Então vamos lá. Nós vamos ler um texto. Eu não mandei nem o texto para a Gisélia, porque esses dias eu estou deixando o Espírito de Deus me direcionar naquilo que Ele quer falar. Não que não seja necessário você preparar uma ministração minha, está preparada, tão certo que hoje, está aqui hoje eu voltei à moda antiga. É tão bom quando você volta à moda antiga, não é? Quando você vai para o punho e deixa o Espírito de Deus... Opa, esse bonito aqui do meu lado. Oi, hã? Muito obrigado, viu meu jovem lindo? Oh, glória. E é tão bom quando você volta a ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, irmão, por esses dias eu tenho visto Deus trabalhando, porque quando Deus trabalha, Ele avisa, sim ou não? A palavra de Deus fala que Deus trabalha de dia e de... E se Ele trabalha, nós podemos também ter descanso, amém, irmão? O único descanso que nós vamos ter é na glória. É ou não é? É só na glória, porque a nossa vida vai ser trabalho, fadonho, fadigoso. É ou não é? E a gente sabe que é assim. Por mais que você tenha, mesmo assim você tendo, ainda vai querer para ter mais, é ou não é? E com Deus não é diferente. Por mais que você sirva a Deus, por mais que você esteja servindo, ainda assim é necessário que você o sirva mais. Amém? Pega a sua Bíblia, você tem uma Bíblia na mão? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Gênesis capítulo 6, verso 1. Eu quero que você, juntamente comigo, leia esse texto e nós possamos deixar o Espírito de Deus falar ao nosso coração. A Bíblia fala que os dias são maus, ou os seus dias são bons. Os nossos dias são maus. Os dias são maus. Mas entenda que nós somos um povo escolhidos por Deus. Quem é escolhido por Deus aqui, meu irmão? Eu creio que eu e você fomos escolhidos por Deus, porque não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele me escolheu e te escolheu. Então nós somos um povo escolhidos por Deus. E pelo fato de sermos um povo escolhido por Deus, nós fomos tirados de um meio, de um povo totalmente destruído, de uma nação totalmente corrompida. Deus olhou para mim, para você e falou assim, olha, pastora Gleice, você está aqui nesse mundo destruído, tenebroso, totalmente maldito, contaminado, eu vou pegar você, vou tirar você desse mundo, vou colocar você na minha maravilhosa luz, vou te ensinar os meus preceitos, os meus caminhos, e você vai ser uma bênção em minhas mãos, sabe? Amém? Ele escolheu cada um de nós assim. Ele nos tirou do mundo, do lamaçal do pecado, da contaminação da nossa própria alma e nos faz homens e mulheres totalmente transformados para a sua glória. Então, o que eu quero trazer hoje nesse texto, talvez você já ouviu, talvez você até já assistiu em sua casa, mas eu quero compartilhar um pouco sobre esse texto que nós vamos ler agora mesmo. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. Os seres humanos, por favor, vamos lá. 1, 2, 3. Bem forte. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhos. 2, vamos lá. Os filhos de Deus, que as filhas eram belas, tomaram para si o que os agradaram e se casaram com elas. Vamos lá, 3. Então, o Senhor disse, o meu espírito não tolera. Quem falou aqui? Quem é o Senhor? Deus. Ele falou o quê? O meu espírito não tolera. Então não sou eu que estou falando, mas a palavra de Deus e o próprio Deus. Então ele falou, o meu espírito não tolera os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Olha para o seu irmão e fala para ele, meu irmão, quanto tempo Deus deu de vida para você? Pergunta difícil, não é?
Nós não sabemos o dia da nossa ida, sabemos? Mas nós temos a data da nossa vinda, sim ou não? Só quem sabe o dia da nossa ida é o Senhor. Só o Senhor. Ele sabe o dia da nossa ida. Mas o dia da nossa vinda, graças a Deus, Ele colocou, Ele permitiu que colocasse como é que fala aquele negócio? Atestado de nascimento, é isso? Registro de certidão de nascimento. Vamos lá. Seus dias serão limitados. E quais são os limites dos dias que Deus está dando aqui? 120 anos. Vamos lá. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz aos filhos que se tornaram os guerreiros famosos, né? Formosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Então perceba que, vamos lá, volta aqui. Perceba que o Senhor, Ele viu. Ele viu o quê? Quanto havia aumentado a perversidade. O que é perversidade? O que é perversidade? Vamos lá, me ajuda. O que é perversidade? Maldade. A maldade do coração dos homens se multiplicou, aumentou. É como se você falasse assim, poxa, hoje eu acordei falando pouco, mas ontem eu acordei falando tanto. Nossa, parece que alguma coisa estava errada comigo. Porque você acordou de uma forma diferente. Pois bem, o homem nesse tempo aqui, a maldade tinha tomado conta do coração deles. E Deus, Ele observou, Ele viu aumentar a maldade, a perversidade dos seres humanos aqui na terra. E Ele viu que todos os seus pensamentos, porque a Bíblia fala que Deus nos sonda, e Ele também nos conhece. E o que é sondar? Quem lembra do que uma sonda faz? Quando você vai no médico, o que uma sonda faz, filha? Ela entra por dentro. E ela procura aquilo que está errado por dentro. Tira tudo que está dentro para fora e também pode observar tudo que está dentro de dentro para fora. Então, o Senhor sonda dentro do homem. Aquilo que é íntimo, aquilo que ninguém pode ver, o Senhor, Ele consegue ver em nosso coração. Então, olha que interessante. Então, Deus, Ele observou uma coisa bem interessante aqui, que a maldade e a perversidade dos seres humanos na terra, que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Ele não falou a metade, algumas, ele falou inteiro, completo. Em outras palavras, não tinha espaço para aquilo que era bom. Não tinha mais espaço para bondade, só para perversidade. Mas no versículo 6 fala assim, e o Senhor se arrependeu. Vamos lá, e o Senhor? Mas Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Porque quando nós falamos de arrependimento, parece que Deus fez algo e fala assim, poxa, me arrependi de ter feito esse homem. Não, Deus se arrependeu. Sabe em que sentido? Não é arrependimento de não ter nos feito. Mas Deus se arrependeu de não ter dado um jeito quanto antes. Aí a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? O homem pecou. Onde ele pecou? No jardim. Mas mesmo assim, depois do pecado do jardim, Deus poderia ter dado um jeito ou não? Mas Deus não deu. Deus preferiu fazer o quê? Deixar o homem se multiplicar sobre a terra. E essa multiplicação com o pecado deu em ruína. Perceba que essa ruína levou a isso. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocando na terra. E isso lhe causou imensa tristeza. Então, o arrependimento de Deus para com o homem não foi um arrependimento de destruição, mas foi um arrependimento de tristeza. Você está aqui? Deus observou a iniquidade dos homens nessa terra. E Ele se arrependeu em ver o que o homem estava fazendo. E aquele arrependimento na vida de Deus, no coração de Deus, gerou tristeza.
Paulo descreve que o Espírito de Deus, ele chora, porque ele é uma pessoa. Ele também geme, porque ele é uma pessoa, mas ele também se entristece. Sabe o que eu achei interessante aqui? Que essa tristeza que Deus tem, nós também temos. Porque o mesmo fôlego de vida que Deus deu para o homem lá no jardim, é o mesmo fôlego de vida que até hoje está sobre mim e sobre você. Você está me entendendo? Você está aqui, meu irmão? Você está aqui, minha irmã? Então, o mesmo fôlego de vida. E olha que Deus, ele se entristeceu. Ele teve uma tristeza por ver a iniquidade se multiplicar naquilo que Deus fez. E a Bíblia fala que quando Deus fez tudo e fez um homem, ele viu e percebeu que aquilo era bom. Olhe para a bondade de Deus que está aí do seu lado. A gente olha e fala assim, mas como que pode alguém assim ser bom? É ou não é? Pastor cheio de defeito, cheio de problema, todo torto, cabeçudo, orelhudo, careca, barrigudo. Como que pode ser perfeito um negócio desse? Então, é porque ao longo do tempo essa perfeição começou a ter defeitos. Mas por que teve defeitos? Porque aquilo que não deveria ser feito, foi feito. E por ocasião disso, tornou o homem a cada dia dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Então, perceba isso aqui. Versículo 7. E o Senhor disse, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. O 8, acho que já não precisa mais. 8, o último. Fala assim, Noé, vamos todo mundo só, vamos lá. 1, 2, 3. Apareceu nesse contexto alguém chamado Noé. Na vida é assim. Sempre vai aparecer na sua casa como apareceu. Sempre vai aparecer no seu trabalho como apareceu. Sempre vai aparecer na rua como apareceu. Noé. Alguém que Deus olhou para ele e encontrou favor. Alguém que Deus, em algumas traduções, Deus olhou para ele e viu um homem justo. Um homem íntegro. Um homem com um coração que não se deixou ser contaminado pelos demais. Isso é muito bonito. Porque hoje em dia as pessoas elas estão tão dependentes umas das outras, porque se você falar o que ela não gosta, é perigoso ela te matar. Até se você falar uma palavrinha tão pequena, com 3 letras, que você já sabe, na hora que falar assim, ei vagabundo, me dá seu celular, e você falar, ela vai lá e, pum, te mata. Então Deus percebeu que a iniquidade do ser humano se multiplicou. Tornou-se algo que não tinha mais controle. Perceba que Deus percebeu que até os homens se davam a casamento. Jesus fala nesse texto, os homens se davam a casamento nos dias de Noé. Então houve uma situação que ninguém mais respeitava ninguém. Era irmão casando com irmã, era nora casando com nora, e era homem com homem, mulher com homem. A bagunça tomou conta no mundo. Porque a iniquidade tomou conta do coração dos homens. Agora, sabe o que é interessante? Que mesmo a iniquidade tendo tomado conta do coração do homem, Deus olhou e falou assim, o homem terá limites. O primeiro limite é o tempo de vida. A primeira coisa que limita o homem diante de Deus não é a qualidade de vida, é o tempo de vida. Porque você pode ter qualidade de vida, mas se Deus falar assim, chegou o seu dia, tudo que você tem não adianta nada. Mas perceba que o tempo que Deus fez com que Noé é um homem justo, porque Deus encontrou Noé como te encontrou e me encontrou nessa noite, amém? Deus encontrou justo nesse lugar. Tem justos de Deus aqui nesse lugar.
Deus olhou para Noé e viu ele um homem justo. Mas presta atenção, que Deus deu 120 anos. Presta atenção. 120 anos a partir do momento que Deus encontrou Noé, homem justo. 120 anos para Noé construir uma arca. E 120 anos Noé continuou fazendo o que ele fazia diante do seu Deus. E o que é que ele fazia, pastor? Noé todos os dias pregava para aquele povo. Mas ele não deixava de construir a sua arca. E a arca que ele estava construindo não era para Deus, é para ele. E o que é que eu entendo aqui nessa palavra? Que quando Deus te chamou e me chamou, quando Deus te escolheu e me escolheu, a primeira coisa que Ele responsabilizou a sua vida e a minha vida foi: você precisa construir uma arca para mim. E sabe qual é a arca que Deus pediu para você construir? Ele falou: a tua casa é o lugar da minha habitação. Deus falou: Noé, o povo está perdido, mas eu quero que você cuide primeiro daquilo que eu permiti você cuidar. Uma arca. Noé não perguntou quanto tempo. Noé não questionou Deus. Noé não fez contagem dos seus dias, quanto tempo de vida, ou quanto esforço, ou quanta madeira ia ser usada para construir essa arca. Pelo contrário, Noé simplesmente, ele ouviu a voz do seu Deus, obedeceu, e Deus lhe deu todas as instruções e todas as maneiras e formas para que ele pudesse construir essa arca. Você está aqui nessa noite? 120 anos para construir uma arca, mas 120 anos Noé continuou pregando a mensagem para o povo. Ele construía a arca, mas pregava a palavra. Ele trabalhava em prol do reino de Deus, mas pregava a palavra. O povo ainda assim, ouvindo a palavra que vinha da boca da vida de Moisés, eles ainda não creram que Deus iria transformar aquela nação. No capítulo 1 até o capítulo 6, o povo nunca tinha visto chuva. Agora tem um louco construindo uma arca dizendo que vai chover. Do capítulo 1 até o capítulo 6, o povo apenas estava curtindo a vida, vivendo do seu jeito, da sua maneira, e achando que eles tinham todo o tempo do mundo. Mas o tempo do mundo é Deus. O tempo da tua vida é Deus. O tempo da tua história é Deus. O tempo da mudança da tua vida é Deus. O tempo da tua vitória para você é Deus. O tempo da transformação é Deus. O tempo da cura é Deus. O tempo da libertação é Deus. Ele é o dono do tempo para tudo e para todas as coisas. Aleluia. 120 anos. Está ali Noé empolgado, construindo uma arca. E o povo olhava para Noé e falava assim: Noé está doido. Igreja? Casa? Arca? Como? Faz tanto tempo que não chove. Esse cara agora está com a ideia que vai vir uma chuva. E uma chuva que vai levar essa arca. Que coisa tão imensa, tão grande. Para que isso? Meu irmão, eu sou do tempo que quando o evangelho era pregado, as pessoas tinham um temor muito grande da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus no coração do homem gerava temor. Temor é diferente de medo. Temor é quando você sabe que aquilo que causou destruição para a nossa vida, nós não antecipamos ela. Pelo contrário, nós observamos e falamos: isso não é bom para mim. E contudo, eu não vou proceder como um tolo, mas sim como um sábio que Deus me fez. Você está aqui, meu irmão? Entenda aqui, olha só, pela lei, a Bíblia fala que quando o homem pecava, ele tinha algo interessante a ser feito. Olha que interessante, ele tinha algo interessante a ser feito. Pela lei, ele pegava um sacrifício, porque ele sabia que ele tinha pecado. Se ele tivesse adulterado, se ele tivesse mentido, se ele não tivesse entregue seus dízimos e ofertas, alguma maneira que ele tivesse desagradado o seu Deus, ele simplesmente pegava, porque ele sabia que se ele não fizesse aquele sacrifício, na hora
na hora, ele seria consumido pelo seu pecado. Na hora, a lei deveria ser aplicado pelo seu pecado. Se ele adulterasse, ele seria morto. Se ele matasse, ele seria morto. Então a lei naquele tempo deveria ser aplicado com vigor e com rigor, e não poderia ser negociado. Mas aí a Bíblia fala que a lei, ela se cumpriu em Cristo. E nós hoje não vemos mais essa lei entre adulterou, matou, mentiu, roubou, mata. Não, acabou. Por que acabou? Porque hoje Deus está fazendo assim como Jesus nos tempos de Noé. Ele está falando. A arca está sendo construída. As portas vão ser colocadas. O ministério está sendo propagado. O ministério está sendo anunciado. A palavra da salvação está sendo anunciada. Ele virá. Ele virá. E quando ele vir, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Porque ele fala que ele virá como ladrão à meia-noite. O ladrão, quando vem, não avisa. Ele fala que vem como um relâmpago, que desde o oriente ao ocidente ele clareia. Ele não avisa a hora, ele não avisa o dia. Mas lembre-se, Deus está falando: eu irei voltar para buscar a minha arca, aonde eu estabeleci os meus preceitos, a minha graça e o meu poder para todos sempre. E a arca estava sendo construída. Mas a graça hoje não mata como a lei. A graça hoje não leva o homem a pagar pelo seu pecado. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é a mesma graça que ele teve com Noé. E qual é a graça de Noé? Noé, fique tranquilo. Eles não saberão nem um dia, eles não saberão a hora. Apenas faça aquilo que eu pedi para você. Olhe para o seu irmão e fale: faça o que Deus mandou você fazer. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você está fazendo, a multidão fala: você está doido. Não, para que você tem que orar? Por que você tem que ler a Bíblia? Por que você tem que buscar Deus? Por que você tem que evangelizar? Fale para esse irmão: porque o tempo de Deus virá, e virá como um ladrão, sem avisar, sem dia e sem hora. Então, meu irmão, eu preciso estar pronto. Pronto. Lembra das 10 virgens? Eram 5 prudentes e 5 loucas. Mas a Bíblia fala que 5 prudentes tinham azeite, mas as 5 loucas não tinham. Mas sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala: ambas dormiram, e quando foram despertadas, elas foram despertadas porque alguém gritou: lá vem o noivo! Ah, meu irmão, eu não sei você, mas o Senhor, Ele está falando para você: eu e você estamos em uma grande construção. A arca ainda não está pronta. Aquilo que Deus pediu para mim, para você, talvez ainda não esteja pronto. Estão te chamando de louco, estão falando que você vai virar um beato, uma beata. Estão falando que você só ama a igreja, que você só ama servir a Deus. Meu irmão, entenda, até hoje, aonde você pode encontrar alguém que foi justo, abriu mão do reino para viver do mundo, que esteja bem. Me prova um, sabe por quê? Porque de lá nós saímos, e para lá nós não voltaremos. Porque de lá nós somos tirados, e para lá nós não vamos voltar. Porque nós éramos outrora trevas, e agora nós brilhamos como a luz do meio-dia. Eu posso ouvir um amém mais forte, meu irmão? Eu posso ouvir um glória a Deus mais forte? E o diabo sabe disso em sua vida e em minha vida. O diabo sabe disso, e por isso ele quer ofuscar o brilho de Deus em você. E por isso ele quer parar você. E por isso ele quer desanimar o seu coração. Sabe por quê? Porque se você for pelo aquilo que a multidão fala, para quê? Não vai chover. Ei, Noé está doido. É só ele sozinho, com aqueles filhos dele, com aquelas noras dele, construindo uma tal de uma arca. Você está maluco? Faz tanto tempo que não chove. Faz tanto tempo que não cai uma gota d'água. Ei, menino. Ei, moça. Ei, jovem. Vamos trabalhar. Vamos aproveitar, a vida é tão boa e passa rápido. Sabe por quê? Quando ele chegar não dá tempo para se preparar. Quando ele chegar não dá tempo de se consagrar. Quando ele chegar, as portas da arca já vão estar fechadas. Por quê? Porque quem fechou as portas não foi Noé. Quem fechou as portas foi Deus. Aleluia. Aleluia.
É por isso que eu não perco a minha fé. É por isso que eu não solto da orla dos santos. É por isso que eu não abro a mão daquele que me salvou. É por isso que eu não abro a mão daquele que é redentor. Porque sem Ele nada eu posso fazer. Sem Ele eu nada tenho. Sem Ele eu não chego a lugar nenhum. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que plana os caminhos. Ele é aquele que abre as portas. E se não for Ele, quem poderá agir? Quem poderá ir adiante daquele que é Senhor das nossas vidas? Ninguém pode ir, meu irmão. Você pode fazer na força até onde dá. Você pode ir na razão até onde dá. Você pode ir onde você quiser. Mas vai chegar uma hora que os teus passos não vão alcançar a terra. E quando Ele fala, ei, eu já voltei, não dá tempo correr. Não dá tempo para encontrar a porta aberta. Porque a porta pode estar aberta. Mas aqueles que estavam dentro dessa casa já vão estar no céu, meu irmão. É palavra para quem hoje? A palavra é para crente hoje. Não tem para onde correr. Nós estamos vendo um tempo de muito meninice. É um monte de criança mimada dentro da igreja. E se fosse dentro da igreja tá bom, mas o mundo está cheio. Jesus falou, os campos são fartos. Ei, mas se não tem trabalhador para ceifar, entenda, a colheita se perde. E você aqui é um trabalhador desse reino. Você aqui é um trabalhador desse reino. Você aqui é uma trabalhadora desse reino. E Ele está procurando trabalhadores para trabalhar em prol da sua ceifa. Aleluia. Porque só 8 pessoas se salvaram na arca. Você nunca parou para pensar nisso? Cã, Sem e Jafé. Mas só são 3. Só que cada um deles tinham suas mulheres. Aí juntou Noé e sua esposa, 8. 8 pessoas se salvaram. Quantas pessoas eu falei? 8. Põe no versículo 5 aqui. Versículo 5. Sabe por que 8 pessoas se salvaram? Versículo 5, leiam comigo, por favor, rapidamente. 1, 2, 3. E o Senhor, vamos lá. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. A maldade. Maldade. Escute o que eu vou falar para você. Maldade. Sabe o que é maldade? Maldade é todo momento que você sabe que pode fazer o bem e você espera que alguém faça no seu lugar. Maldade é quando você vê o teu irmão indo para o inferno e você, ao invés de chegar e falar assim, meu irmão, não vá para esse caminho não. Ah, mas ele não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada. Você vai entrar na mesma porta que ele e vai sentar na mesma mesa que ele. Mal não é só quando você pratica, mal é quando você sabe que deve praticar e não pratica. Isso é maldade. É quando você não tem misericórdia, amor. É quando você olha para aquele que precisa e não se compadece por ele. Lembre-se, o meu Senhor e o teu Senhor nos ensinou. Eu não vim para dar visão àqueles que veem, mas eu vim para dar visão àqueles que não enxergam. Um cego não sabe o caminho que trilha. Um cego não sabe a porta que abre. Um cego não sabe aonde pisa. E você, como alguém que tem visão, deveria chegar para esse cego e falar, ei, eu estou aqui para te ajudar. Ei, eu estou aqui para pegar nas suas mãos. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma maldade daquele que veio você andando pelo caminho errado e não faz nada para te ajudar. Ei, Deus está despertando nessa noite a tua mente e o teu coração. Ei, meu irmão, nós estamos em um ambiente que para entrar no céu não pode haver nenhum resquício de maldade em meu e em seu coração. Se eu posso ajudar, é um dever eu ajudar. Porque se eu não ajudo, a maldade está tomando conta do meu coração. Porque os homens começaram a pagar mal com o... Está vendo? Bem feito. Aí, não me ouviu? Quebrou a cara. Isso não é papel de cristão. O papel de cristão, a Bíblia fala que primeiro vai o amor. Olha para o seu irmão e fala, amor. Razão não serve. Fala para ele, o teu achismo não serve. Amor. Fala o que é amor.
É quando o amor vai e depois a palavra. Às vezes que sua boca ela é muito mais flecha para matar do que para edificar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque ao invés da gente ter o amor, a gente vai primeiro com a maldade. E qual é a maldade? Eu vou falar porque eu tenho que falar. Pouco importa, Deus não está preocupado com isso. Porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. E qual foi o amor dele? De perdoar o teu e o meu pecado, como nenhum homem perdoa. Eu duvido que alguém, se souber do teu pecado, te perdoa. Mas o amor dele, a vida deste homem, dessa mulher que tem Cristo Jesus, ele olha para você e fala, tu é um santo de Deus. Tu é uma santa de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo está sobre a vida dele. Ele não vai pagar mal com mal. Ele vai pagar o mal com o... Ele vai pagar o mal com o... Por isso que eu quero profetizar nessa igreja em nome de Jesus. Corações quebrantados, humildes, corações verdadeiros, corações puros, que tenham primeiro o amor de Deus e não seus interesses próprios, e não sua arrogância, e não sua ignorância, e não sua prepotência, e não suas palavras ásperas e duras para matar, mas que sua boca jorre a água da vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? No versículo 2. Olha o que Deus fala no versículo 2. E os filhos de Deus perceberam. E os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que as agradaram e se casaram com. Eles só pegaram aquilo que lhe agradava. Só que eles nunca perguntaram para Deus se aquilo que eles estavam fazendo era algo preparado por Deus. Então eles só faziam aquilo que lhe... Você já percebeu que as pessoas ultimamente é assim? Eu quero uma igreja que me agrade. E como é que é uma igreja que me agrade? Não fala nada daquilo que contraria o que eu gosto, o que eu escolho. Meu irmão, toda igreja tem problema. Vou repetir. Toda igreja tem problemas. Por quê, pastor? Porque nós somos seres humanos. E todo ser humano tem problema. Se você for para o teu trabalho, lá no teu trabalho tem um monte de pessoas que estudaram para exercer a sua função. Mas quando você chega lá, você percebe que mesmo que eles passaram 5, 6, 10 anos estudando, eles têm... E você vai ter que aprender a lidar com os... Porque se você não lidar, duas coisas. Ou você fica, ou você... E aí você sai do seu trabalho e você vai para dentro da sua casa. Chega na sua casa, você olha para o seu pai, você olha para sua mãe, você olha para o seu marido, você olha para o seu filho, você olha para o seu esposo e percebe que eles têm dificuldades, imperfeições. E você olha para o seu pai e fala assim, ó coroa, tu está muito velho, não tem mais nem capacidade de me criar como filho. Tchau, é isso que você faz? E aí, ô coroa, tu já está velha demais, tu não tem nem condição de saber me educar e me ensinar. O teu tempo passou, você tinha que me ensinar quando eu era pequeno. É assim que você faz? Você abandona? Não. Ou você se sujeita à autoridade que Deus colocou na sua vida, que é pai e mamãe. Amém? E a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 2, que honra teu pai e tua mãe como primeiro mandamento de promessa. Ou você honra, ou você respeita, ou então, meu irmão, que você perde a bênção. Porque se você sair debaixo de rebeldia, você não está sendo abençoado. Você está sendo? E quando você olha para o seu marido, para a sua esposa, você percebe que eles não são perfeitos. É? Olha a cara dele aí, se ele é perfeito. E aí você olha para ele e fala assim, eu não aguento mais você, quer saber, eu vou arrumar uma melhor. Ou uma mais perfeita, não é nem melhor, é perfeita. E você percebe que não existe perfeição. Por que não existe perfeição? Porque nós não temos essa capacidade de sermos perfeitos. Então a gente percebe que pelo fato de não ter essa capacidade de ser perfeito, pode vir uma, pode vir duas, pode vir três, e mesmo assim você vai perceber que o problema não são elas, o problema é
Você está me entendendo, meu irmão? Você está aqui, minha irmã? Aí você vem para dentro da igreja. Você chega aqui na igreja. Aí quando você entra dentro da igreja, fala, nossa, a igreja é santa. Aquele povo é santo. Você viu como toca, como canta? Você viu como prega? Nossa, é tudo perfeito. Só que você esqueceu de uma coisa. A guitarra não toca só. E mesmo assim, sendo guitarra, ela precisa ser afinada. A bateria não toca só. E mesmo assim, para ser bateria, ela precisa ser afinada. Você está entendendo, meu irmão? O microfone não fala só. E mesmo para falar tem que ser equalizado. Aí agora vem eu e você, estamos aqui e não somos perfeitos. E mesmo assim, quando nós estamos juntos um com o outro, Deus usa a vida de um para com o outro para tornar a nossa vida ainda melhor. Porque sozinho, eu e você somos o pior. Então não procure dentro de uma igreja a perfeição, porque aqui todo mundo tem defeito. Não procure Deus em perfeição humana, porque só teve um que encarnou em um homem, que foi Cristo. E a Bíblia fala que ele era o santo Filho de Deus. E o apóstolo Paulo fala, miserável homem que nós somos. Sabe por que miserável? Porque a única coisa que nos mantém de pé é a graça e a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus na sua vida e na minha vida. É a misericórdia de Deus na sua casa. É a misericórdia de Deus no seu casamento. É a misericórdia de Deus no seu trabalho. Se não fosse a misericórdia, nós não seríamos quem nós somos hoje. É por isso que Ele nos teve debaixo de misericórdia. Você entendeu? É a misericórdia. Então você vai encontrar gente defeituosa em todos os lugares. E você vai ter que aprender a lidar com elas. No dia que você encontrar alguém falando que é tão perfeito, foge. Porque esse é o diabo querendo ocupar o lugar de Deus. Você está aqui, meu irmão? Quando você vê alguém assim, falando, não, mas para que eu vou para a igreja? Para quê? Quando já começar a falar, para que eu vou para a igreja? Porque a igreja, todo mundo cheio de defeito. Então esse é o primeiro, porque esse já tem investido pela armadura do diabo. Porque ele entendeu que é lá na igreja que Deus vai usar aquele irmão imperfeito para tornar a vida dele perfeita. Assim como ferro afia ferro, um homem forja outro homem. Você entendeu? Pastor, por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu que a terra fosse destruída com água. Porque a destruição, ela só veio porque o povo não se arrependeu. Enquanto não houver arrependimento, Deus ele ainda continua cumprindo com o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Ele fala, o meu propósito é salvar. Enquanto eu não voltar para buscar minha igreja, eu ainda vou tentar salvar. Mas mesmo chateando o Senhor, mesmo me chateando, mesmo entristecendo o Senhor, mesmo me entristecendo. E qual é a palavra dele? O que vale é o final. Não é o começo, nem o meio, mas é o fim. É o fim de tudo. Deus ele espera o fim de tudo. Deus não queria contender com os homens. Você sabe disso? Deus não queria ficar trocando ideia com os homens. Deus não queria que Noé deixasse de criar a arca para sair no mundo. Ei, eu estou pregando a salvação. Não. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala que Deus deu uma direção para Noé. Deus deu uma. Vamos lá, Deus deu uma. E qual foi a direção? Construa uma arca. Em outras palavras, faça aquilo que eu te... E Noé continuou construindo. E o povo chegava próximo de Noé e falava que ele era... As portas estavam sempre abertas. O caminho estava aberto. O acesso a Noé era permissível. Mas ninguém acreditou naquilo que Noé falava. As pessoas não vão dar crédito no Deus que você serve. Quando você serve esse Deus vivo e justo, as pessoas não vão acreditar em mim e você.
Elas vão achar que você está servindo um Deus qualquer. Por quê? Porque elas vão olhar para a nossa natureza humana. Ah, olha, quem é Noé? É um ser como nós. Quem é Noé que está construindo? Porque diz que Deus falou com ele. Quem é Noé? Ele é um ser como nós. Fala para o seu irmão. Fala, meu irmão, tu não me conhece não. Fala com fé, meu irmão. Fala, tu não me conhece não. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. Às vezes a gente acha que conhece a pessoa. Conhece? Acha que conhece. É ou não é? Mas você não sabe do que essa pessoa é capaz. Nós não sabemos do que nós somos capazes. Aí eu vou muito mais além. Às vezes tem gente aqui em nosso meio que Deus quer usar, que Deus está falando, que Deus quer levantar, que Deus quer colocar em certos lugares, que Deus quer exaltar, que Deus quer honrar, que Deus quer abrir porta. Mas você está assim, mas falaram que eu não vou conseguir. Falaram que eu não vou chegar lá. Falaram que eu não vou alcançar. Meu irmão, pode ter o pior percurso para você chegar onde Deus mandou você chegar, onde Ele quer que você chegue. Pode haver maior dificuldade, que todos cheguem e contrariem aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas eu tenho uma palavra para você. O que vai valer na sua vida é a palavra desde o princípio, de um início de tudo e todas as coisas. Fui eu quem te escolhi. Eu posso ouvir um amém bem forte? E se Ele escolheu, Ele também falou, eu também vou te capacitar. Porque Noé não sabia fazer arca. E se Ele capacita, Ele falou assim, eu vou te dar todas as ferramentas e as provi. Porque Noé não tinha nada. Só pega aqui quem vai receber. Vamos lá. Deus é assim. Eu não preciso fazer o que Ele tem de melhor para fazer na sua vida e na minha vida. Ninguém precisa fazer o que Deus sabe fazer de melhor na sua vida e na minha vida. Ah, pastor, mas eu preciso dar uma ajuda para Deus. Deus está falando, tira a sua mão, porque eu tenho que ser Deus. Porque quando eu te honrar, você tem que olhar para cima assim, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me abençoou. Posso ouvir um amém, igreja? Porque Deus não tem prazer quando alguém fala assim, peraí. Sabe quem me deu a vitória contra esses 5 reis? Fui eu. Quem? Abraão. Deus falou, não quero nada de vocês. Mas nós queremos te honrar, Abraão. Queremos te dar de ouro, prata, porque você nos salvou dessa guerra. Eu não. Quem nos salvou foi? Quem te salvou da maior luta? Quem te salvou da maior peleja? Quem te salvou do momento mais difícil? Quem te deu força na hora da tua angústia? Quem te colocou de pé na hora que você estava caído? Quem colocou fé no teu coração? Quem colocou ânimo? Quem abriu a porta quando você achava que não tinha jeito? Foi o Senhor. Foi ou não foi, Márcio? E às vezes a gente fica, não, porque o homem vai vir para... Meu irmão, antes de você colocar a responsabilidade da sua vida nas mãos do homem, primeiro coloque nas mãos de... Porque Deus não vai te decepcionar, meu irmão. Ninguém nessa terra pode falar que Deus decepcionou alguém. Pelo contrário, todo o tempo Ele falou, eu estou no controle de tudo. Então Noé, ele pregou 120 anos. Quanto tempo ele pregou? Quantas pessoas se converteram? $120 pregando. E como ele pregava? Obedecendo a voz do seu, fazendo o quê? O que Deus lhe. O problema é que a gente quer fazer o que Deus não mandou. E queremos fazer na força. Não, esse bando de hipócrita, de fariseu, sai fora. Noé falou, peraí, Deus mandou construir uma arca e falar para o povo que vai vir chuva. Fala para o seu irmão, vai vir chuva, irmão. E quando a chuva chegar, esteja disposto a ser inundado por ela. Sabe por quê? Porque você não vai estar por baixo, você vai estar por cima, por cima, por cima. É por cima, meu irmão. Por quê? Porque você obedeceu à voz daquele que é Senhor da sua vida. Então Noé, ele pregou 120 anos e só teve 6 convenções. Quem foram os 6 que se converteram? Fala para o seu irmão. O filho,
o filho e o filho. Segundo, terceiro, quarto, a nora e a nora. É perigoso até a mulher de Noé ter se convertido também, porque eu acho que ela ficava assim, homem tá, ó. É arca o dia inteiro. É arca, é chuva e arca. Mas pelo contrário, Noé obedeceu. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante que eu aprendi nesse capítulo aqui, meu irmão? Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Porque Noé não se preocupou em salvar fora sem primeiro salvar. Aqui é forte. Cuidado, meu irmão. Porque Josué não foi no embalo dos outros. Ele falou assim, eu e minha casa vamos continuar servindo a... Agora, se vocês quiserem ir, podem ir. Porque o caminho de vocês não é o caminho que Deus colocou no meu coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Noé, ele apenas ocupou o seu tempo em construir a arca. E todo dia quando ele chegava cansado em casa, sentava na mesa, colocava a comidinha e falava assim, meus filhos, a chuva vai chegar um dia. Quando chegar eu quero vocês prontos. Continuem me ajudando, deixe que o povo fale. O nosso Deus é quem nos guarda. O nosso Deus é quem prospera. O nosso Deus é quem nos abençoa. O nosso Deus é quem tem preparado tudo. O nosso Deus é aquele que tem guardado a nossa casa. Sabe o que acontece? Até as noras de Noé viram Deus na vida de Noé. As noras de Noé se convenceram porque viram Deus na vida de Noé. Está aqui uma coisa que eu quero ensinar para você. Amém, igreja? Você está aqui? As noras de Noé eram crentes. Você sabia disso? Quem sabia? Não, pastor, não sabia não. Agora vai ficar sabendo. E por que Noé permitiu que elas se casassem com seus filhos? Porque elas eram crentes. Você está ouvindo, meu irmão? Você está ouvindo, minha irmã? Então elas viram em Noé um homem de Deus. E Deus, através da vida de Noé, lançou a semente no coração das noras deles. E aí quando ela olhou e viu Noé com aquela situação, falou, não, eu também vou ajudar. Porque se o propósito é de Deus para a vida de Noé, é porque também é para a minha vida. Ah, meu irmão, você não entendeu não. Sabe o que eu estou querendo falar? É o seguinte, se as filhas de crente entender do trabalho que os seus sua sogra, seu sogro, né? Sua sogra ou seu sogro está exercendo no reino de Deus, elas observavam assim, rapaz, eu vou casar com a filha desse crente, eu vou, porque vai ser bênção, é ou não é? Agora, meu irmão, quando tu traz um ímpio para dentro da tua casa, que é a tua arca, dá problema. Se crente já dá trabalho, imagina um ímpio para dar problema. Sai do problema, meu irmão. Sai do problema. Fala para o seu irmão. Sai do problema, meu irmão. E como você sabe que essa irmã é crente? Eu vou te ensinar. Porque você precisa saber se a tua futura esposa ou teu futuro esposo é crente. Ela ora, dá testemunho de vida. A primeira coisa vai ver a casa, pai e mãe. Respeita pai, respeita mãe. Se não respeita pai, se não respeita mãe, se não tem compromisso com Deus, cai fora. Vou repetir. Oh, bonita, se tu vai namorar com esse bonito lindo, mas tu olha na casa do pai, na casa da mãe, não paga nenhuma água, não paga uma luz, mas quer andar com a calça no meio do rabachei, como homem, e não tem compromisso em casa, não vai ter compromisso contigo, bonitinha. Tá errado, minha filha do coração. Por isso que para namorar contigo, tem que namorar comigo. Esse é o problema. Aí você quer olhar se é crente, olha para a rede social. O que está postando na rede social? Está cheio de crente mimimi. Os meus amigos são aqueles que me acolhem na hora das minhas dificuldades. Vai se converter que teu amigo é Cristo. Jesus falou, ei, eu sou o vosso amigo. E outra coisa, o amigo é aquele que, Provérbios 27, eu não canso de falar, 27, versículo 5. O verdadeiro amigo fala, ei, se converta.
Toma vergonha na sua cara. Vá, volta para a igreja. Vá pedir perdão para o pastor. Vá colocar sua vida em ordem. Você está cheio de mimimi. Você está cheio de nhanganhang. Você está cheio de... Volte, rapaz. Se converta. Mude seu caminho. Isso é que é amigo. Amigo aponta o dedo. Amigo toca na ferida. Porque o verdadeiro amigo não encobre com amores falsos e mentirosos. Isso não é amigo. Isso é traição. Alabaxéria. Aí fica postando na rede social. Ai, os falsos amigos crentes. Você é um deles. Quando você vê gente postando na rede social esse tipo de assunto, é o primeiro falso e a primeira falsa. É o primeiro fofoqueiro que contamina o coração dos crentes. Porque está embutido com o diabo e não sabe. Falei, pronto. Ai, eu estava com medo. Eita, glória a Deus! Eita! Desabafei. Porque depois que você casar, não vem com esse negócio, ai pastor, ai, é um sacrifício, é um sacrifício. Quem escolheu foi quem? Deus não tem nada a ver com isso. E outra coisa, quando tu casar, tu vai casar com a sogra, com a nora, com o irmão, o folgado do irmão que vai tomar tua Coca-Cola, o folgado da irmã que vai chegar e dormir na tua cama, o folgado do pai, da mãe também, que às vezes não... É bom para você aprender, vai comer seu contrafilé, que custa R$70. E você tem que amar. Porque quem escolheu foi? Quantos casamentos aqui na igreja eu falei, tu tem certeza que tu quer? Falei, eu não falei para alguns aqui. Você lembra? Não, pastor. Oh, pastor. Ah, é? Na hora das emoções tudo é bom, meu irmão. Mas na hora da dificuldade a gente quer ver quem é quem, viu? Na hora que o calo aperta, aí eu quero ver quem é quem. Não dá para separar não, sabe por quê? Foi igual o pastor Rob, quem não veio perdeu. Eu falei igual o teatro aqui agora. Perdeu. Vai na cabeça dos outros, seu piolho. Um dia você vai ser morto por causa de... Não é? Perdeu. Por que perdeu? Porque um psicólogo abriu mão da sua vida para vir nos ensinar. Meu irmão, você não está falando qualquer um não. Você está falando alguém que tem autoridade, autonomia para ensinar. Usou todo o seu conhecimento, usou da sua experiência de vida para passar para nós aqui. Aí você fica dando de gostosão de difícil. Eu não preciso disso. Minha casa está muito bem, tá? Tá bom. Tá certo. Quem sou eu, né? Não sou Deus. Você está aqui, meu irmão? Dê um glória a Deus. Você está muito quieto. Então as filhas de Jó, elas eram crentes. Crente já dá trabalho dentro da igreja. Imagina se você casa com ímpio. Com a ímpia. Você vai ter dor de cabeça. Então elas viram em Noé um homem de... Elas viram em Noé um homem de Deus, um homem de fé, um homem comprometido. Mas sabe o que é mais interessante, meu irmão? Olha aqui que interessante. Na igreja ainda é o melhor lugar que você pode estar. Você sabe disso? Porque ele estava construindo uma arca para a sua família. Mas não era só para a família. Era para quem se convertesse do seu mau caminho. Eles ouviram? Eles acreditaram? Eles deram ouvido para Noé? Não. Eles apenas falaram, Noé está ficando... Fala para você, irmão, você está ficando doido, meu irmão. Vai pregar na rua. Vai para a igreja, vem para a oração, vem quinta-feira, você está ficando doido. Mas esqueça, ei, olha aqui, que eu vou falar para você. Na igreja ainda é o melhor lugar, você sabe disso? Para você estar. A igreja é o melhor lugar para você estar. Como assim, pastor? Mostra uma pessoa que saiu da igreja e está bem. Uma. Que eu vou te mostrar 100 que está melhor do que esse camarada que está no mundo. Uma que saiu da igreja e está bem. Que eu vou te mostrar 100 mil que está muito melhor do que esse. Porque não tem. Não tem. Não existe isso. Por mais que você queira reclamar, eu vou te dar uma orientação. Você quer uma orientação aqui? Quem quer uma orientação, diga amém. Não, só se falar amém mais forte. Quem quer orientação, diga amém. Então vai lá, eu vou te dar um conselho. Todas as vezes que você começa a reclamar da igreja, lá na arca tem uma janelinha. Grava aí. Isso. Já está gravando? 1, 2, 3, vamos lá. Ó,
toda vez que você queira reclamar da igreja, quando eu falo da igreja, dos homens, de nós que somos seres humanos e falhos, a arca foi construída por um homem direcionado por Deus. Então, naquela arca tinha uma porta, e quem fechou a porta foi? E Deus fechou por dentro e por... Não foi Noé, foi Deus. Mas Deus deixou uma janelinha lá em cima. Sabe por que essa janela? Porque todas as vezes que os filhos de Noé, ou as noras de Noé, ou a mulher de Noé, estava meio aborrecido pelo convívio de 10 dias, 15 dias, 30 dias. Tô de saco cheio. Quer saber? Estou emburrado hoje. Aí eles iam lá para fora para olhar. Quando eles iam lá para fora, que eles abriam a janelinha, um monte de corpo boiando na água. Aí eles faziam, ai, tá melhor aqui, né? Não dá para ir para fora, não. Você está entendendo, meu irmão? É melhor você estar com aqueles que estão te ajudando a chegar onde Deus quer, que é um destino, do que você ir para fora e boiar como corpo sem vida, que não tem nada para oferecer. Agora seja sincero, de quem é a escolha? Então fale para o seu irmão, se dentro é ruim, lá fora é pior. Lá fora é pior. Não, mas eu vou para outra igreja. Vai para outra igreja. Eu não impeço ninguém de ir para outra igreja. Pode ir. Mas vá feliz e muito feliz. Eu ainda vou orar para a sua felicidade multiplicar 10 vezes mais. Por quê, pastor? Porque quando você chegar lá, você vai perceber que a realidade lá é a mesma. E o que você poderia ter oferecido aqui, você deixou de oferecer aqui, achando que ia oferecer lá e lá, ó. Aí você vai falar, nenhuma igreja. E você esqueceu que essa igreja também é? Você. Você está aqui, meu irmão? Deus, Ele sempre mandou eu e você ser pai e mãe dos nossos filhos, sim ou não? Deus mandou você ser amigo do seu filho? Porque amigo, ele conhece daquilo que é intimidade, até entra na intimidade, é ou não é? E até faz aquilo que é íntimo se tornar algo natural, mesmo que seja errado. Mas Deus deixou você e eu para sermos pai e mãe. Por que um papel de um pai e mãe tem referência dentro de casa? É ensinar aquilo que lhe deve ser ensinado. Deus colocou um pastor para a sua vida, como Deus colocou Noé para dentro da sua casa. E qual era o papel? Quando as portas se fecharem, ninguém entra e ninguém... Porque quando nós estamos aqui dentro, nós estamos guardados. Se sair lá fora, perigo. Pai, mãe, você não é amigo dos seus filhos. Você é pai. E o que pai fala? Está errado. E o que mãe fala? Está errado. Agora um amigo, quando está errado, fala assim, seu besta, não, é só um traguinho. Quem levou muitas das vezes a gente para o mau caminho não foi pai, não foi mãe. Foram amigos. Porque se você não teve o pai, você teve uma mãe, e ela te ensinou. Se você não teve uma mãe, você teve um pai, mas ele te ensinou. Mas com tudo isso, se você teve amigo, ele sempre procuraram você para o primeiro trago, para o primeiro copo, para a primeira prostituição. Estou errado? Então você tem que entender que o pai sempre quer o melhor para os filhos. E ele falou, eu não quero ser amigo dos meus filhos. Eu quero ser pai. Porque amigo, eles estão cheios lá fora. E os amigos dele estão falando, seu pai está doido. Seu pai não tem juízo. Seu pai pirou da cabeça dizendo que vai vir chuva se desde o capítulo 1 até agora, nem um tempo de chover. Mais de 3, 4 anos que não chove. Ele está falando que vai chover? Que chuva é essa? Meu irmão, a presença de Deus na tua casa é o que você mais precisa. Por quê, pastor? Porque tua casa é a arca aonde Deus está para fechar as portas, aonde ninguém entra, ninguém sai. Porque quando Deus vier buscar, vai começar por ela. E depois, para quem está lá fora. Você está aqui, meu irmão? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Um aleluia bem forte?
A destruição só aconteceu quando as portas se fecharam. Fechando as portas, a destruição vem. Enquanto as portas estiverem abertas, ainda há oportunidade de as pessoas se converterem, sim ou não? Mas enquanto estiver aberta, Deus está dando oportunidade. Agora, sabe o que é interessante? Para fechar com chave de ouro essa ministração, capítulo 7, versículo 16. E aqui eu termino. 7,16. Fala assim, ó. Eu quero que vocês leiam e prestem atenção, tá bom? Vocês estão lendo. Quem às vezes lê e não presta atenção. 7,16. Fala assim. Vamos lá. 1, 2, 3. Já. Espera aí. Devagar. Calma. Respira. Respirou? Então vamos lá. Repita novamente. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram como tinha a quem? Então o Senhor fechou as. Sabe o que é interessante? E aqui não dê risada não. Agora é séria a conversa aqui, para a gente fechar. Olha o que é interessante. Todos os animais entraram na arca, sim ou não? Todos. Foi ou não foi? Mas Deus queria só salvar os animais? Aí, olha que interessante. Você já viu cabrito comendo fumo? Você já viu bode comendo fumo? Quem já viu aqui? Algum bode comendo fumo? Fumo, a gente fala fumo, mas não é fumo, é tabaco. Aquela folha que faz o cigarro. Você já viu? Quem já viu aqui? Um bode comendo tabaco. Um bode não come um tabaco. Mas, olha que interessante, meu irmão. O homem, o ser humano, ele pega o tabaco, a folha, introduz em um certo laboratório, prepara aquilo, queima aquilo, conduz aquilo a se tornar um cigarro, e ele depois vai lá e fuma. Um bode entrou na arca, mas um homem com consciência de decidir o que era ou não entrou. Eu tenho certeza que aqui não tem bode, amém, irmão? Aqui só tem filhos e filhas de Deus, amém, irmão? E você sabe discernir o que Deus tem para a sua vida, amém, irmão? E você sabe que Deus te chamou homem e mulher. E quando você é chamado por Deus, Deus só tem um lugar abençoado e bendito. Onde é? A tua arca. É a arca. É a arca que o Senhor tem para colocar você. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Aqui eu fecho com chave de ouro. Apocalipse 3, 7. A gente chama as pessoas para a igreja. Chama ou não chama? A gente fala para as pessoas, não saiam da igreja. Fala ou não fala? A gente fala para as pessoas, meu irmão, vem para a igreja. Faz isso ou não faz? Presta atenção. Sabe o que acontece? Apocalipse 3, 7. Ó. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre... O que ele abre... Não, por favor, tá fraco. O que ele abre... Fala para o seu irmão, o que Deus abre, ninguém fecha. E o que Deus... Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Pastor, mas o que significa isso? Agora aqui nós vamos fechar. O que significa isso? Pega aqui, meu irmão, que é de Deus. Pega. Ó, o que significa aquilo que Deus fecha, ninguém abre. E aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Deus chegou para Faraó e falou, liberta o meu povo. E ele falou o quê? Não. Foi isso ou não foi? Foi isso ou não foi? Aí Deus vai lá e mandou Moisés. Moisés, fala para Faraó libertar o meu povo. Ele chegou lá, liberta o meu povo. Ele falou. Aí Deus foi lá e fez o quê? Fechou o coração dele. Quando Deus fecha o coração do homem, ninguém abre. Quando Deus fecha o coração do homem, ninguém abre. Agora vem aqui meus líderes dessa igreja.
Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Não falem repetidas vezes o que um homem deveria ter consciência mais do que um animal em saber qual lugar que ele deveria estar. Eu vou repetir. Não insista em corações que Deus permitiu fechar. Porque um coração fechado só Deus abre. Nem você, nem eu e nem ninguém. Porque quando Deus fecha, as pragas vêm. Chega uma hora que a morte, quando chegou, ele falou assim, ele nem mandou o povo ir, ele expulsou o povo do Egito. Vai. Manda esse povo ir. Manda esse povo ir. Só que não só foi Faraó. Tem um homem chamado Saul, rei de Israel. A Bíblia fala que Deus deu uma ordem para Saul destruir os inimigos de Deus. É os amalequitas, se eu não me engano. Mas Saul foi lá e popou. Desobedeceu a ordem do seu Deus. A Bíblia fala que Deus fechou o coração de Saul. Mas aí tinha Moisés, que era profeta. E Moisés, quando chegou, ele foi dar desculpa. Aí Moisés, Samuel. Foi dar desculpa. Aí Samuel, ele queria que Samuel se apresentasse. Sabe aquela pessoa que precisa estar do lado de alguém para se apresentar, para dizer que tem, que pode ainda, e que não tem, não pode mais nada? Já caiu a coroa, já caiu tudo. E aí, sabe o que a Bíblia fala? Deus olhou e falou assim, ei profeta Samuel, quem está falando com você agora é o seu Senhor, o seu Salvador, é aquele que te dá instrução para você profetizar nessa terra. Por que você tem dó de Saul, se eu já o rejeitei? Porque eu já fechei o coração. É forte, meu irmão. Mas eu peço a Deus todos os dias para que Deus não feche o coração contra a minha vida e a sua vida. E que se um dia Deus fechar o coração, que você saiba a decisão que você tem que tomar quando você tiver que um dia voltar para os pés dele e saber que só ele é o Senhor para mudar a sua vida e a sua história. Não deixe Deus fechar o coração. Porque quando ele fecha, é só ele que abre. Fique de pé.